Bom dia a todos, estamos então aí retornando para a quarta aula desta disciplina, a Bíblia, a Palavra Revelada. Então, desta forma, com esta quarta aula, nós finalizamos esta disciplina que foi ministrada, utilizando-se então de 4 aulas. Tá? Então, a Bíblia, a Palavra Revelada, e hoje então nós daremos continuidade a respeito da crítica textual, que é então a aula 4, vamos para a primeira parte dessa disciplina, desta aula. Retomando apenas alguns tópicos da aula passada a respeito do conceito de crítica textual, é importante que nós tenhamos isso de forma bastante clara. Então vejam lá que crítica textual é um método, é uma arte, mas também é um método utilizado para determinar o que os manuscritos originais da Bíblia diziam. Sendo assim, a crítica textual é o estudo desses manuscritos com o objetivo de determinar a real leitura original dos textos bíblicos. Como nós não temos mais os textos originais, como nós já explicamos, com o passar do tempo, esses textos foram se desgastando e o que nós temos atualmente são cópias do segundo século para frente. Então, são cópias bem próximas do texto original. E a crítica textual vai fazer esse trabalho de comparar texto com texto para chegar o mais próximo possível do que o autor bíblico escreveu. Então, essa disciplina, crítica textual, dentro da teologia, ela é fundamental e é extremamente importante. Se não fosse a crítica textual, nós não teríamos como argumentar a respeito da veracidade, da infalibilidade da Bíblia. Então, é exatamente a crítica textual que vai nos ajudar. São homens, são teólogos que se dedicaram, se debruçaram nos textos, na pesquisa, para comparar os manuscritos, e como nós vimos, hoje nós temos mais de 5.000 manuscritos grego. Isso significa um trabalho muito intenso dentro da crítica textual. E dentro da crítica textual nós vamos ter a variante textual. A variante textual é em qualquer lugar entre os manuscritos em que ocorre variação de palavras, incluindo a ordem, omissão ou acréscimo de palavras, até mesmo a diferença de soletragem. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão da variante textual, e vocês vão entender claramente a importância da crítica textual e o que é uma variante textual, para que vocês então possam finalizar essa disciplina com clareza, com certeza de que o que nós temos hoje é realmente a palavra de Deus. Muito bem, e nós deixamos na semana passada essas 4 perguntas que nós já começamos a responder, mas hoje nós vamos finalizar a resposta dessas 4 perguntas. Primeira pergunta aí, olha, a respeito de variante textual. Quantas variantes textuais existem? Nós vamos responder. Segunda, que tipos de variantes textuais existem? Então, a primeira fala de quantidade. A segunda fala de qualidade. E a terceira questão, quais são os postulados ou doutrinas? Melhor usar aqui o termo doutrinas. Quais as doutrinas teológicas dependem de passagem textualmente suspeitas? Então, será que nós temos passagens que comprometem doutrinas básicas, como, por exemplo, a divindade de Cristo? Se nós encontrarmos nas variantes textuais passagens comprometedoras que venham influenciar a respeito da divindade de Cristo, nós temos problemas. Então, nós vamos ver se isso acontece e em que porcentagem isso acontece. E a quarta questão, a essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas. Lembra que eu falei? Quem faz a cópia, ou melhor, aqueles homens que fizeram as cópias, que são os manuscritos, são os escribas, são aqueles que são os copistas. Então, veja, será que eles corromperam alguma coisa? É possível que tenha
alguma passagem que tenha influência e venha prejudicar a fé cristã? Então, nós vamos também responder isso. Bom, a primeira questão, então, quantas variantes textuais, eu estou abreviando aí como VT, existem? Então, resposta. Olha só, número de palavras no Novo Testamento grego vezes número de variantes. Então, vai ser o VT. Então, o que nós vamos ter? 140 mil palavras no Novo Testamento. Isso é uma média, tá? Aproximada para cima. Porque, na verdade, se você fizer uma contagem, vai dar 138 mil e alguns centavos, aí alguns acréscimos a mais. Então, vamos arredondar para 140 mil palavras no Novo Testamento em grego, tá? 140 mil palavras. Nós vamos ter uma média de 3 variantes por palavras, ok? Então, se você considerar uma média de 3 variantes por palavra, nós vamos ter em todo o Novo Testamento grego por volta de 420 mil variantes. Você pode estar pensando, é muita variação, são muitas variantes. Por que que nós temos essa quantidade de variantes? Ou seja, para cada palavra, praticamente 3 variantes, e isso parece ser algo muito influenciador. Se nós parássemos aí, se nós estivéssemos conversando com alguém que nos dissesse isso, né? Se alguém chega e pergunta para nós, porque nós somos crentes, cada um de nós frequentamos nossas igrejas, e alguém curioso com a intenção de comprometer a nossa fé, chega para nós e pergunta: você sabe quantas variantes textuais existe no Novo Testamento grego? Primeiro, se você não sabe o que é variante textual, você está numa situação complicada. Você até pode chegar para ele e falar: não, eu não quero discutir sobre isso, eu creio na Bíblia e pronto. Você pode dizer isso, tá? Ok? E encerra a conversa ali. Isso é uma possibilidade. Mas, se você quiser conversar com ele e evangelizá-lo, inclusive, você pode, então, com esses conhecimentos que você está adquirindo aqui, tá? Por isso é importante que você entenda que o curso teológico, ele visa também dar conhecimento e informações para o aluno, tá? Muitas vezes, nós encontramos pessoas dizendo: eu não preciso fazer um curso teológico para me trazer conhecimento de geografia bíblica, de história, de informações a respeito do cânon. Não é bem assim, não. Nós vamos enfrentar pessoas que vão nos perguntar situações como essas. Então, como que nós vamos evangelizar sem o conhecimento técnico da situação? Então, o que nós estamos passando para vocês são informações importantíssimas no sentido de nós trabalharmos e evangelizarmos pessoas que são mais críticas, pessoas que são mais questionadoras. Então, vejam, essa informação vocês devem guardar: 140 mil palavras, para cada palavra praticamente 3 variantes, então vai dar mais de 400 mil variantes encontradas até o momento. Mas a questão é, voltando no nosso raciocínio, se existem tantas variantes, nós podemos confiar no texto bíblico, ok? Então vejam lá, agora nós já respondemos a primeira questão, o número de variantes, por volta de 400 mil, vamos arredondar para 400 mil. Agora nós temos que responder a segunda questão. Qual é? Que tipos de variantes textuais existem? E isso é importante para nós. A quantidade impressiona? Impressiona. Agora, o que vai definir realmente a nossa conversa com essa pessoa, se nós formos questionados a respeito disso, é esta parte aqui, olha. Que tipos de variantes textuais existem? Aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho. Vejam, então, nós temos aí 3 retângulos, né? O retângulo verde, o retângulo azul claro, o retângulo azul escuro e um retângulo vermelho, meio avermelhado, meio cor de vinho aí, né?
Então, vejam só, aqui no retângulo verde, o que nós temos? Variantes que não são nem significantes e nem viáveis. O que significam isso? Significam pequenos erros, tá? Aqui já começa a aliviar a nossa carga. A maioria, a grande maioria esmagadora das variantes são exatamente esses pequenos erros que acontecem às vezes entre palavras. Então, esses pequenos erros jamais vão comprometer o texto bíblico, jamais vão jamais vão gerar dúvidas no nosso coração a respeito das nossas versões, das nossas traduções. Então, essas variáveis que estão aqui nesse grupo de nem significantes e nem viáveis, nós poderíamos eliminar. Vamos agora para este quadro azul um pouquinho mais claro, que são as variantes viáveis, mas não significantes. Então, veja, são mudanças pequenas também na ordem das palavras. Então, nós nem vamos considerar isso, tá? Porque no grego, veja só, aqui ao lado, você tem a frase: João ama Maria. Em português, na nossa língua portuguesa, de quais formas nós podemos dizer João ama Maria, tá? Por exemplo, eu posso dizer Maria é amada por João. Então, eu tenho João ama Maria, Maria é amada por João. Eu tenho duas formas de falar, tá? João ama Maria. Vamos supor, duas formas. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir mais do que duas, mais do que três formas para nós deixarmos claro que João ama Maria, na língua portuguesa. No inglês também você não vai ter muitas possibilidades de você expressar uma frase, a não ser com mudanças pequenas. Porém, no grego isso é bem diferente. E isso é importante nós termos como informação para nós verificarmos que a ordem de palavras no grego praticamente não significa nada. Por quê? Porque, veja só, no grego, João ama Maria, nós poderíamos escrever, tá? De 384 a 1.200 formas, ou seja, chega a 1.200 combinações para nós dizermos a mesma coisa. Então, o que significa dizer que essas variáveis que ocorrem por causa da ordem das palavras, tá? Então, João ama Maria, ou Maria é amada por João. Isso é muito comum no grego e nós vamos chegar a praticamente a 1.200 formas de nós falarmos a mesma coisa. Então, o que isso traz para nós de consolo e de conforto? De que existem situações e versículos bíblicos que dizem a mesma coisa, porém com ordem diferente. E isso não é comprometedor. Então, são as variantes viáveis, mas não significantes. Veja só, não tem significância nenhum para o texto, tá? Assim como se eu disser João ama Maria, Maria é amada por João, você vai entender a sentença da mesma forma. Então, isso é muito comum, é muito mais comum no grego do que nas outras línguas. Aqui nesse quadro azul mais escuro, ou seja, o que nós vamos ter aí? São as variantes significantes, mas não viáveis. Então, elas têm um grau de significância. Vale a pena sentar e analisar? Vale a pena. Mas elas não são viáveis, porque não vão trazer alteração no texto. Então, vejam só, no Evangelho, nós temos aqui, só um minutinho que eu estou com alguma dificuldade de ver exatamente. No Evangelho de Deus, o que nós temos? Há uma situação no texto que diz o seguinte:
um texto diz Evangelho de Deus, outro diz Evangelho de Cristo, tá? Então, pode acontecer algumas variáveis nesse sentido? Pode, tá? Onde está Deus num texto, no outro texto está Cristo. Por isso que essa variável, ela mostra uma diferença, então ela tem significância, porém ela não é viável. Então, isso ocorre na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Então, tem texto grego que vai dizer, tá, o Evangelho de Deus, ok? Evangelho de Deus, ou seja, o Evangelho que é de Deus, ou o Evangelho de Cristo, né, que significa, então, Evangelho sobre Cristo. Então, o Evangelho é o mesmo, seja o Evangelho de Deus ou o Evangelho de Cristo. Isso não vai causar nenhum problema para nós. Ela tem significância porque mudou a palavra? Sim. Então, aqui não é apenas uma mudança de ordem, é uma mudança de palavra. Aqui, então, já é significante. Mas não é viável. Por que não é viável? Porque não altera a ideia. Sendo o Evangelho de Deus ou sendo o Evangelho de Cristo, é a mesma situação. Também eu acho que na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai falar que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, em alguns textos, você encontra em ouvir a palavra de Deus. E em outros textos, vai aparecer em ouvir a palavra de Cristo. Então, é a mesma ideia, são significantes, são variáveis significantes, mas não são viáveis, porque não vai causar nenhuma diferença doutrinária, nenhuma complicação em termos de credibilidade da Bíblia. Então, por que acontecem essas variáveis, essas alterações, sejam elas pequenas, sejam elas na ordem, sejam elas no momento onde deveria ser Deus, foi colocado Cristo? Por que ocorre isso? Por causa dos escribas, volto a dizer, são homens que estão fazendo a cópia do texto, e esses homens são factíveis de erros. Então, eles podem cometer erros no momento de fazer a cópia. Mas, repito, esses erros, graças a Deus, eles não são comprometedores. Então, em verde, nós temos pequenos erros, não são nem significantes essas variantes e nem viáveis. Nós temos erros que envolvem a ordem de palavras, como nós dissemos, isso é muito comum no grego. Então, são viáveis, mas não tem nenhuma significância. Não podemos nos preocupar com isso, nem mesmo aqueles textos, aqueles críticos textuais que procuram, dentro das variáveis, quebrar a veracidade da Bíblia, eles não vão poder se preocupar com essas variantes, com essas variáveis textuais. E aqui em azul escuro, significantes, mas não viáveis, também geralmente ocorre mudança da palavra de Deus para Cristo, mas a gente vê que isso não tem nenhum problema dentro daquilo que nós entendemos como sendo o Evangelho e a palavra de Deus. Agora aqui em vinho, né, nessa cor aqui em vinho, nós temos as variantes que são significantes e são viáveis. Então, aqui nós devemos tomar cuidado, tá? A questão é a seguinte: dessas 400 mil variantes, quantas estão nesse quadrante de significantes e viáveis? Então, se nós tivermos 50% de variantes que são significantes e viáveis, que são aquelas variantes que você vai ter que parar e analisar, tá? Então, aqui é um trabalho para crítica textual. Então, a crítica textual vai parar nessas variantes. Então, se 50% do texto
é comprometedor por causa dessas variantes que são significantes e viáveis, nós estamos com um problema. Ou se 40%, 30%, 10%, 5%, aí a situação ainda é complicada. Então, nós só não vamos poder nos preocupar se essa gama de variantes estiver em torno de 1% para menos. Tá? Então, vamos torcer aí para que isso esteja acontecendo, e é o que vem, então, na próxima tela. Vejam só, olha só, para o consolo de vocês. Aqui, em verde, estão as 4.000 variantes. Mas aqui, esse retângulozinho, esse quadradozinho aqui em vinho, nós encontramos 1.500 variantes. Se você pegar 1.500 variantes que estão dentro desse quadro de variantes significantes ou significativas e viáveis, você vai ter 0,375%. Ou seja, vamos arredondar para 0,4%. 0,4% é menos do que a metade de 1%, ok? Então, o que significa dizer? Que de todos os textos, de todas as 4.000 variantes, o que a crítica textual deve se preocupar é com menos de 0,5% das variantes textuais. Então, somente isso, somente essa informação já nos leva a sentar com alguém que está preocupado com relação à credibilidade da Bíblia, e nós trazemos esta informação. Se você não conseguiu guardar tudo aquilo que nós falamos, é lógico que vamos ter a aula gravada, você vai poder rever, mas procura memorizar aí, de todo o texto, de todas as variantes, das 400.000 variantes, você tem menos de 0,5% que são significativas e viáveis. E veja o que acontece. Vamos ver aqui 2 exemplos de variantes significativas e viáveis. Marcos 9:29, onde Jesus vai falar sobre a oração e jejum, ou seja, essa casta de demônios, ela não se expulsa, senão pela oração e jejum. Vejam, em algumas Bíblias, e jejum vem entre colchetes. O que significa isso? O que o tradutor está querendo dizer, os editores dessa Bíblia estão querendo dizer? Que o que está entre parênteses essa palavra não se encontra nos manuscritos mais antigos ou nos melhores manuscritos. Então, se você tem a sua Bíblia Almeida Revista Atualizada, certamente, se você for nesse texto, Marcos 9:29, vai estar lá oração e entre parênteses e jejum, tá? Essa variante é significativa e viável, tá? Então, a crítica textual vai trabalhar em cima disso. Então, qual vai ser a preocupação dos críticos textuais? Eles vão focar em Marcos 9:29, vão pegar o número máximo possível de manuscritos sérios, tá? Vamos supor que eles separem 1.000 manuscritos, e eles vão verificar, então, vão datar isso, né? Então, manuscrito do século II, século III, século IV, século VIII, e vão comparar, tá? Para ver em quantos manuscritos aparece a palavra e jejum e em quantos não aparecem a palavra jejum. Então, se eles chegarem à conclusão que nos manuscritos mais antigos, mais próximos lá do primeiro século, não existe a palavra jejum, eles vão então colocar entre colchetes. O que eles vão estar dizendo com isso? Que provavelmente esse acréscimo foi um acréscimo feito pelo escriba. Então, o escriba, num determinado momento, um dos escribas, né, que estava copiando o texto,
de repente o texto não estava bem visível e então ele fez um acréscimo e jejum. Então, você vai ter situações como essas. Então, são variantes significativas e viáveis. Entretanto, vejam só, se nós considerarmos essa alteração, esse acréscimo prejudica a veracidade da Bíblia? É lógico que não, ok? Não prejudica, mesmo que tenha somente oração, ou se você acrescentar jejum, a situação é a mesma. Pelo contrário, se você acrescentar jejum, a situação é melhor ainda, porque uma coisa é você orar a Deus, outra coisa é você orar e jejuar. Quando você vai para o Antigo Testamento, principalmente, você vai ver a importância do jejum na vida dos judeus. Então, pode acrescentar a palavra jejum. Veja que jejum está relacionado com oração. Agora, em Apocalipse 13, 18, nós temos aqui uma variante interessantíssima, que é o número da besta. O número da besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, na sua versão, provavelmente está 666. Agora, pasme você que os críticos textuais encontraram em dois manuscritos o número 616. Aí agora, qual é o número da besta? 666 ou 616? Então, qual é o trabalho da crítica textual? Volto a dizer, eles vão analisar. Tá? Se de 1000 manuscritos, em apenas 2 aparece 616, provavelmente foi um erro do escriba. Tá? E o que nos permite concluir que seja 666? Exatamente porque a maioria, tá, dos manuscritos você vai encontrar o número 666, tá? 666. Em apenas 2, 616. E esses manuscritos em que você encontra 616 são manuscritos chamados palimpsestos. O que é um manuscrito palimpsesto? Vejam só, nós temos os papiros, depois vocês podem pesquisar melhor sobre isso. Os papiros, eles surgem lá no Egito 3.000 anos antes de Cristo. Eram folhas que eles construíam de vegetais, né? Colocavam uma folha sobre a outra e então eles escreviam sobre aquelas folhas. Eram os papiros, ok? Depois, já por volta do 3º, 4º século, surgem os pergaminhos. Os pergaminhos, o que eram os pergaminhos? Na verdade, couro de ovelha ou de carneiro, né? O couro de ovelhas e carneiros, eles eram produzidos, eles eram retirados, eles eram trabalhados, eram limpos, secados, e então se transformava num pedaço de couro onde eles escreviam. Eram então os pergaminhos. O couro, com o tempo, aquelas escritas iam se apagando. Então, o que muitos escribas faziam? Eles raspavam e escreviam sobre aquele texto antigo. Estão entendendo a ideia? Imagine você que tem uma folha de papel, tá? Escrito a lápis, por exemplo. Aí você quer apagar o texto, você pode apagar o texto com uma borracha, né? Se você é mais antigo como eu, você lembra daquelas borrachas verdes, daquela borracha que de um lado era vermelho, do outro lado era azul, lembra disso? Então você pega a sua borracha e apaga o texto a lápis, ok? Muito bem. Aí você começa a escrever o mesmo texto, palavra por palavra, sobre aquele texto que estava um pouco apagado, ok? Essa é a mesma ideia de um pergaminho palimpsesto. Então, foi apagado, raspado aquele texto mais antigo e sobre o texto
o escriba vem e vai escrevendo palavra por palavra novamente, tá? Então, provavelmente, quando chegou no 6666, o número do meio já estava ilegível e provavelmente, então, o escriba acabou escrevendo 616. Então, são erros, tá? Não propositais, são erros humanos, nós podemos cometer esses erros, e isso aconteceu. Então, esse tipo de variante, de 666 para 616, é uma variante significativa, porque mudou um número, e é viável, porém, eu repito, tá? Isso vai influenciar para nós nos dias de hoje? Não. Por quê? Porque ninguém, nesses 20, 21 séculos, descobriu qual é o número da besta. Nós sabemos que é 666, mas isso não tem ainda muito significativo para nós. Agora, se nós tivéssemos um grande número de textos em que aparecesse 616, aí realmente nós já teríamos que nos preocupar mais. Então, vocês estão entendendo por que o número de variantes significativas e viáveis é bastante pequeno? Porque esses erros são muito poucos em quantidade para comprometer o texto bíblico. E mesmo havendo um erro como esse, ou um acréscimo como oração em jejum, por exemplo, nós vamos ver que isso não é tão preocupante para nós. Muito bem. Agora, a terceira questão: quais doutrinas que dependem de passagem textualmente suspeitas? Existe alguma doutrina? Não tem nenhuma doutrina que vão nos comprometer em termos de passagens textualmente suspeitas. Vejam só, no item aí nós colocamos manuscritos do ano 200 depois de Cristo. Então veja, já no segundo século, tá? Ou melhor, no terceiro século, né? Ano 200 é já terceiro século. Vejam só, esses manuscritos afirmam a divindade de Cristo. Então, com relação à divindade de Cristo, o que nós podemos dizer? Que lá no início nós temos manuscritos que comprovam a divindade. Por que nós estamos colocando essa questão? Porque a divindade de Cristo é fundamental, como é um dos pilares da doutrina cristã, da fundamentação da nossa fé, tá? É exatamente a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são três pessoas distintas, porém um único Deus. Então, Cristo é divino, tá? Então, nós vamos encontrar nos manuscritos mais antigos a questão da divindade de Cristo. Lá no ano 225 depois de Cristo, o que nós vamos ter? Manuscritos também que vão confirmar e vão afirmar a divindade de Cristo. Então, essa doutrina está sendo preservada desde o segundo, terceiro século, tá? Depois, aqui na letra C, também nós temos manuscritos mais ou menos do ano 325 depois de Cristo. O que aconteceu em 325 depois de Cristo? O Concílio de Nicéia, lembram disso? No Concílio de Nicéia foi discutida exatamente a divindade de Cristo, porque surgiram hereges como Ário, eu falei para vocês já de Ário, daí vem o arianismo, né? Que negavam, os arinianos negavam a divindade de Cristo. Então, lá no Concílio de Nicéia, eles bateram firmes nessa doutrina, exatamente podendo analisar manuscritos mais antigos que afirmavam a divindade de Cristo. Então, vejam, nós temos a divindade de Cristo sendo preservada em todos os manuscritos. Então, finalizando aqui, todos esses manuscritos dizem exatamente a mesma coisa a respeito do Filho, como sendo o unigênito do Pai, como sendo
Deus verdadeiro. Então, nós temos a doutrina da Trindade intacta, apesar de nós não encontrarmos a palavra Trindade na Bíblia, mas quando nós analisamos os textos, nós vamos ver Deus Pai, uma única pessoa, Deus Filho, uma única pessoa, e Deus Espírito Santo, uma única pessoa. Três pessoas distintas, por isso Trindade, porém um único Deus. Então o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus, porque a Bíblia afirma isso, e o Espírito Santo é plenamente Deus, porque a Bíblia afirma isso. Então existe alguma doutrina, né, ou algum postulado teológico que dependem de passagem textualmente suspeita? Não. Ou seja, todas as doutrinas, tá, estão completamente preservadas. É interessante nós notarmos isso, né, que Deus cuidou deste ponto, né, ele até permitiu essa questão dos erros e das variantes, das pequenas variantes, e de uma porcentagem muito pequena de variantes significativas, exatamente para que o homem, eu penso assim, exatamente para que o homem pudesse pesquisar, analisar, consultar, discutir, ou seja, a própria palavra de Deus, ela se coloca nessa posição. É como Deus estivesse dizendo a nós, olha, podem investigar, usem toda a ciência, usem toda a tecnologia, usem toda a sabedoria e meios humanos para encontrar falha na minha palavra. E nós não encontramos, graças a Deus. E agora, então, ainda aqui, olha, Bart Ehrman, naquele livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, na página 252, quem é Bart Ehrman? É um crítico textual. Porém, Bart Ehrman, ele tem dificuldade com a crítica textual, porque ele usa a crítica textual para dizer que a Bíblia não é 100% confiável. Porém, ele mesmo, lá no seu livro, ele diz o seguinte, que crenças cristãs essenciais, olha só, não são afetadas por variantes textuais na tradição dos manuscritos do Novo Testamento. Então, vejam, praticamente um crítico textual que não é 100% cristão, vamos dizer assim, não é aquele que defende a veracidade, a credibilidade da Bíblia com bastante força, ele não é dessas pessoas, pelo contrário, ele vai criticar muitos pontos, e ele vai dizer que crenças cristãs essenciais, vejam só, não são afetadas por variantes textuais. Essa frase, né, esse texto vindo de Bart Ehrman é muito importante para nós cristãos, porque uma coisa é um cristão dizer isso, uma coisa é a aula que eu estou ministrando para vocês e eu estar dizendo para vocês que a Bíblia é 100% confiável. Outra coisa é alguém que não tem a mesma convicção de fé que nós afirmar a mesma coisa, que as crenças ou as doutrinas essenciais não são afetadas por variantes textuais na tradição dos manuscritos do Novo Testamento. Isso nos dá o quê? Uma confiança plena e segurança a respeito, então, da credibilidade e da veracidade da palavra de Deus. E respondendo, então, à última questão, a essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas? Bom, se Bart Ehrman está dizendo que as doutrinas principais não são afetadas, essa pergunta fica fácil. A essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas? E aí, então, para mostrar e tentar ilustrar para vocês a resposta, eu procurei essa figura aí, de um elefante e de uma formiga. A formiga, então, representa o quê? Aquele 0,3% ou 0,4% de variantes viáveis e significativas, tá? E aqui, então, está a grande verdade da Bíblia, ou seja, a Bíblia não pode ser afetada
com essas variantes pequenas, ok? Da mesma forma que um elefante não pode ser atacado, ser ferido, ser machucado por uma formiga. Logo, a essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas? A resposta é em letras garrafais. Graças a Deus, não. Nós podemos confiar plenamente nas nossas traduções, nas nossas versões, apesar de nós termos modificações, como nós vamos ver na parte 2 desta aula, mas nós podemos ficar tranquilos mesmo, que não existe nada que venha afetar a essência da fé cristã, ok? Então, com isso, nós terminamos esta parte 1 e voltaremos logo mais com a parte 2 do nosso estudo.